A lição que hoje nós vamos aqui ministrar é a lição número 9, Sala dos Adultos. O tema da lição é... Amém, irmão? Pai do Senhor. O tema da lição de hoje é o mistério da unidade revelada. O mistério da unidade revelada. Vamos falar aqui sobre os gentios, a unidade entre os gentios e os judeus e gentios, tá certo? Samuel, Pai do Senhor, Sala dos Adultos aqui hoje. Enquanto os irmãos vão entrando aí, falar para os irmãos aí algo que os irmãos já sabem, é que estamos aí há pouco menos de um mês para a abertura da igreja. E logo a gente vai encerrar essas lives, né? Com tanta frequência. E logo estaremos ministrando os cultos e as aulas através, não mais das lives, mas presenciais mesmo, na igreja, no templo. E até lá a igreja vai orando para que nada mude, né? Deus faça sim a vontade dele. Que nós possamos estar novamente reunidos ali, juntamente com o povo de Deus. Se assim Deus permitir, tá certo? Irmão, vamos iniciar aqui a live, esta aula, com a oração. Eu acredito que os irmãos estão entrando aí. Vamos iniciar. A gente não tem muito tempo não, a gente tem que correr aqui. O tempo é ouro. Ainda mais nessas lives as lives aqui que ficam apenas 1 hora. Tá todo mundo aí ainda, né? Vamos orar? Tem alguém vivo aí, irmão, ainda? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por mais esta manhã de domingo, por estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos direcionar, nos guiar nesta aula de hoje. Que o Senhor venha falar aos nossos corações através da ministração desta aula. Que o Senhor possa alegrar os nossos corações diante da Tua Palavra, Senhor. Diante da salvação. Te agradecemos, Santo Deus, por tudo, por estar conosco, por nos guardar. Te agradecemos por tudo, Senhor, porque Tu és santo e poderoso. Obrigado, Pai. Abençoa esta aula, abençoa a vida dos irmãos que estão presentes, aqueles que provavelmente entrarão, que saiamos edificados pela palavra, no nome de Jesus. Amém. E aí, Carlinhos? Amém, irmãos? Vamos iniciar aqui, né? Sem muita perda de tempo. Pai do Senhor, Carlinhos, bom dia. Irmã Nair, irmão Nairton, sejam bem-vindos. Mais uma vez, só reforçando aqui, irmãos, nós estamos aqui na nossa escola bíblica online. Até passar essa pandemia, nós estaremos aí nessa ministração de aulas online.
A lição de hoje nós estaremos ministrando a aula dos adultos, da revista dos adultos, sala dos adultos, lição número 9. O tema da lição de hoje é o mistério da unidade revelada. Amém? Os irmãos estiverem com Bíblias em mãos, ou até mesmo com as revistas, nós estaremos ministrando o texto de classe que nós vamos ler aqui, texto bíblico na classe, Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13, tá bom? Diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. Gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, como me foi, que para convosco me foi dado. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em poucos, vos escrevi, pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Amém, irmãos? Pai, Senhor, Aline, Érica, Tenente Eudes, Rezinha, Mendes, Vitor, Cristiano, Pai do Senhor, os irmãos que entraram agora, a gente está aqui na nossa escola bíblica online, o Eduardo. Nós estaremos aqui ministrando aulas sobre a carta aos Efésios, e a lição de hoje é a lição 9. Para os irmãos que ainda não acompanharam as outras lições, estão no nosso canal do YouTube, QC News. Segue a gente lá e você vai ficar por dentro de todas as programações, aulas dos jovens, aulas dos adultos. E lá você vai aprender um pouco da palavra, tá certo? Como bem disse, a lição de hoje é a lição de número 9, que tem como tema o mistério da unidade revelada, tá bom? Vamos aqui para iniciar nossa lição com a introdução da lição, tá certo? Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição nós estudaremos o conceito bíblico para mistério ou segredo, como esse mistério esteve
oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ou seja, que mistério é esse, irmãos? O mistério que nós vamos aqui estudar na verdade não é o mistério como muitos professam dentro das igrejas, né? Não é mistérios que muitas das vezes a gente vê as pessoas comentando em relação a dons e a outras coisas mais. O mistério que nós vamos aqui ver que foi revelado no tempo oportuno é a reconciliação entre judeus e gentios, né? Porque nós sabemos que os gentios outrora estavam longe da aliança com Deus. O povo gentil, nós bem sabemos que era um povo desarraigado do povo de Deus, era um povo impuro. Os gentios nós podemos até mesmo nos encaixar dentro como sendo um povo que antes não conhecia de maneira alguma ele, o próprio Deus, né? E este mistério foi revelado a nós hoje pelas Escrituras Sagradas, mas também este mistério foi pré-anunciado, pré-estabelecido. Estava de fato oculto como nos dias atuais, né? Na era dos apóstolos, porém nós vamos compreender que ele foi revelado por meio de quem? Dos apóstolos, dos santos apóstolos e dos santos profetas do Novo Testamento, da nova aliança. Nós vamos ver alguns conceitos, como está aqui no primeiro tópico, certo? O primeiro tópico da nossa lição aqui é o mistério oculto no Antigo Testamento. O que é oculto? O que é mistério? O mistério é um segredo, irmãos, né? Biblicamente falando, nós vamos ver isso mais adiante, mas mistério, adiantando aqui para os irmãos, é um segredo. Oculto. O que é oculto? Estava coberto ou encoberto, escondido, né? Ainda não havia sido revelado este segredo. Como hoje nós vemos vendo, né, por meio do Evangelho, por meio da palavra de Cristo. No primeiro tópico nós vamos aqui ver o mistério oculto no Antigo Testamento, primeiramente para a gente poder compreender, tá certo? Os gentios ignoravam as promessas e os judeus, observem que nós, os gentios, assim como no Antigo Testamento hoje também, da mesma forma, os gentios ignoravam as promessas. Porém, os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dessas promessas dadas por Deus. Porém, ambos desconheciam este segredo, este mistério, que esteve oculto. No primeiro subtópico, conceito bíblico sobre mistério, irmãos, que vem do grego, mysterion. A palavra mistério significa justamente segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, conforme o próprio texto que nós lemos aqui vai dizer, versículo 3. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Não se trata disso. Porém, como nos ensinam alguns adeptos do falso misticismo, que se referem a estes mistérios como planos misteriosos, que alguém revela apenas a alguns poucos indicados. Porém, nós sabemos que este mistério que nos foi revelado, que foi revelado no Antigo Testamento, está se referindo a justamente, como eu disse no início, a reconciliação entre judeus e gentios e judeus. Estes dois povos viviam em guerra, assim como o povo gentil vivia com Deus. O povo gentil ignorava as promessas de Deus. Já o povo judeu, achando eles serem os únicos beneficiados
pelas promessas de Deus, ignoravam os gentios. De fato, nós bem sabemos, pela história gentílica, que o povo gentio, ele não só ignorava as promessas, mas também rejeitava as coisas de Deus, justamente o mistério, justamente os segredos que Deus estava ocultando para nós na antiga aliança. Deus trata no Antigo Testamento de tudo o que ele faria na nova aliança por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, que seria enviado para nos trazer a reconciliação, primeiramente para com Deus, segundo, para com os judeus. Tá certo? Então, este mistério não vai se referir, irmãos, a algo misterioso, como eu mesmo disse, que está aqui no primeiro subtópico, que somente alguns poucos iniciados possam compreender. Ou seja, não é só um grupo específico de pessoas em si próprio que vai conhecer esse mistério. Não tem nada a ver com isso. Porque esses adeptos do falso misticismo, eles colocavam isso como algo predominante. Tá certo? Mas, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta, conforme está lá no Antigo Testamento, e agora foi desvendada em benefício de todos nós. Em benefício de todos nós quem? Dos gentios, dos judeus e dos gentios. Nós que somos considerados os gentios aqui na história, também não fazemos parte da herança de Deus. Eu não sei se os irmãos já sabiam, mas nós não fazemos parte desta herança dos céus, na antiga aliança, no antigo concerto, por nós sermos impuros diante dos gentios, de acordo com aquilo que os judeus pensavam ou diziam. Mas é bem verdade que nós também, gentios, adorávamos outros deuses, estávamos voltados para outras adorações, em vez de adorar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Então nós recebemos esta revelação da palavra, e hoje nós somos não mais afastados de Deus, mas hoje nós temos esta oportunidade, né? Já que o povo judeu rejeitou o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o povo judeu, aquele que a Bíblia diz que era para si a promessa, rejeita aquele que foi enviado por Deus para eles, para nos dar a condição de também fazermos parte desta herança. Então hoje nós glorificamos a Deus, irmãos, nós gentios, pelo fato dos judeus, sim, terem rejeitado o Filho de Deus, nos dando a oportunidade de agora fazermos parte da herança e do reino de Deus. Não gloriemos nós naquilo que nós mesmos fazemos e nem muito menos naquilo que nós produzimos para garantir o reino de Deus, mas nos gloriamos naquilo que Cristo fez na cruz para nos trazer a reconciliação com Deus e até mesmo com o próprio povo judeu. Então aqui não há mais nenhuma distinção em relação a isso, certo? Tanto os judeus como os gentios fazem parte ou são cordeiros da herança de Deus, tá certo? No segundo subtópico nós vamos observar que o desconhecido mistério que nos foi revelado, outrora nós não o conhecíamos. Para compreendermos em que sentido o mistério ou o segredo, como já foi revelado no primeiro subtópico, esteve oculto desde outras gerações, e não apenas de agora, não é de agora, mas desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio, como que aparece no texto com valor circunstancial. Por exemplo, noutros tempos, né, noutros séculos, noutras gerações, não foi manifestado como agora, como hoje. No Antigo Testamento, irmãos, se nós formos analisar de acordo justamente com o que está em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, no capítulo 12, versículo 3, Gênesis,
12:3, vai dizer assim: abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, sendo eles judeus, sendo eles gentios, sendo eles reis, governantes, ou não sendo reis nem governantes, sendo negro, sendo branco. Então, não haveria mais nenhuma distinção entre aqueles que o Senhor alcançaria com este mistério, com este segredo que estava oculto, que seria revelado por meio de Cristo Jesus. Então nós glorificamos a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de hoje nós termos recebido a salvação e termos este mistério revelado. Não há mais nenhum segredo aqui, de acordo com o que estamos estudando, para com as nossas vidas. O mistério que estava oculto foi revelado por meio dos apóstolos, santos apóstolos, e pelos santos profetas que Deus estabeleceu, que Deus constituiu aqui na terra no primeiro século, ou nos primeiros séculos. Desde que nós compreendamos desta forma, nós conseguimos entender que não foram apenas os apóstolos e profetas em si mesmos que professaram a respeito ou que anunciaram este mistério, ou que revelaram o mistério. Não foram eles por si próprios, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que revelou a eles e eles trouxeram ao nosso esclarecimento, para que nós pudéssemos compreender. Tá certo? Então, este mistério que foi ocultado no Antigo Testamento agora nos foi revelado. Precisamos compreender isso, tá certo? Isso também vai indicar a expressão como nós vemos aqui, que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente. Observemos. Se eu dissesse para vocês que esse mistério de Deus, o segredo que estava oculto, não foi revelado no Antigo Testamento, eu estaria errado. Porém, o que a palavra vai dizer, dentro do conceito que nós estamos aqui estudando, na lição de hoje, é que esse mistério, ele foi também revelado no Antigo Testamento. Porém, não com clareza como nós vemos hoje na Nova Aliança. Eu quero que os irmãos compreendam isso, tá certo? E outra coisa, como eu disse agora há pouco, a gente precisa entender que isso não foi um esclarecimento, né? Não foi um método revelado pelo próprio homem, tá certo? Ou pela uma religião, não, foi revelada pelo Espírito Santo, foi desvendado pelo Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus quem revelou aos apóstolos e profetas da nova aliança, que Deus instituiu. Isso não quer dizer que antes da nova aliança, como eu mesmo disse, ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, tá certo? Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam, tá bom? Ou seja, isso é uma promessa que foi dada por Deus aos pais da igreja, aos patriarcas, profetas do Antigo Testamento também, tá bom? Terceiro subtópico, o mistério, o segredo e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Observem que isso não está no aqui e agora, mas está desde a fundação dos séculos, tá certo? Então, desde a fundação dos séculos, estava estabelecida que o judeu rejeitaria o Salvador, o próprio Cristo, o Filho de Deus, seria rejeitado pelos judeus. Isso não foi uma coisa que aconteceu ou pegou Deus de surpresa, ou Jesus foi pego de surpresa quando veio ao povo gentil e o povo judeu foi rejeitado. Isso não foi nenhuma surpresa para o Senhor Jesus Cristo e nem muito menos para Deus. Isso já estava pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. A gente precisa entender isso, tá certo? Então, se hoje nós, gentios, fomos reconciliados com os judeus para que não houvesse nenhuma distinção, para que eles não venham se gloriar que apenas eles eram merecedores das promessas de Deus, mas que isto foi revelado desde a fundação dos séculos. Deus nos deu a oportunidade e o privilégio da salvação.
tá certo? E é isso que nós precisamos compreender, porque muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos em situações em que as pessoas acreditam que Deus pode ser pego de surpresa. Ou será que Jesus, quando vai aos judeus, pregar o seu evangelho, falar sobre o novo concerto, né? Ou falar sobre a reconciliação do homem, sendo ele judeu ou gentil, trazer a reconciliação com Deus, um homem que desde que caiu, desde a queda, estava distante de Deus, né? Jesus vem trazer esta palavra, né? Esta reconciliação. E o próprio povo que é seu, que pertence a você, lhe rejeita. Será se isso fez com que Jesus fosse pego de surpresa? Será se Jesus poderia olhar para o seu próprio povo e dizer assim, eu não sabia. Como isso pode acontecer? Eu vim para eles, mas eles me rejeitaram? De forma alguma, irmãos. Quando Jesus vem para o seu povo, ele já vem na intenção de mostrar ao seu povo que o seu povo está distante de Deus faz tempo. Está entendendo? Então, o Senhor vai nos trazer a reconciliação justamente por meio desta rejeição, por meio da sua graça e da sua misericórdia. Então, este é o mistério revelado. Jesus estava ali reconciliando consigo, com Deus, né? Não só o judeu, mas o próprio gentio. Tá certo? Para a gente compreender isso. Vamos aqui dar continuidade. O que os profetas, né, do Antigo Testamento, o que esses profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não sabiam era como isso iria acontecer, né? Como Deus faria esta reconciliação entre judeus e gentios. Como seria feito? De que forma Deus estabeleceria esta união? Porque já que nós estamos estudando sobre a união, né, entre judeus e gentios, é bem verdade entendermos que os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas, os reis, sacerdotes, que foram levantados por Deus, os juízes, eles pré-anunciaram aquilo que viria a acontecer na nova aliança quando Jesus viesse. Porém, eles, com sua mente limitada e finita, não sabiam de que forma aconteceria isso. Como Deus ia reconciliar o povo que não quer nada com ele? Eles não sabiam, tá certo? Mas eles anunciavam por meio da palavra, por meio da pregação da palavra que Deus estabeleceu em seus corações. Como disse, né? Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um corpo, de um mesmo corpo. A igreja. O mistério oculto está aí, irmãos. Hoje, a igreja é única e absoluta e exclusiva de Deus. Seja ela faça ela parte do povo judeu, como do povo gentil. Porque esta união, né, nos foi feita por meio do sacrifício de Jesus. Tá certo? O segundo tópico é o mistério que foi revelado agora no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Vamos lá. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, que foi justamente o que nós lemos aqui, Paulo destaca, e isso é bom a gente compreender, a sua condição de prisioneiro. Paulo estava preso ao escrever esta carta. O processo de sua vocação, de sua chamada, de sua missão, e como lhe foi este mistério, este segredo manifestado pela revelação do Evangelho, da Palavra de Deus. Em passagens coletadas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, certo?
E nem muito menos ele foi enviado aos gentios e foi consultado por homem algum também. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E a gente tem prova disso em Gálatas 1, versículo 12, quando ele mesmo vai dizer, tá certo? Se nós formos aqui analisar Gálatas 1, capítulo 12, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, diferentemente de muitos apóstolos da nossa geração, que se dizem ser apóstolos, né? Mas levantados por eles mesmos, ou por homens, o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está trazendo aqui com convicção, com certeza, com segurança de que ele não foi chamado pelos homens. Não foi Gamaliel, o seu tutor, que disse a ele, vai lá, Paulo, vai lá, Saulo, prega lá o Evangelho, revela lá o mistério de Deus, não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele recebeu esta revelação do próprio Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que não foi uma ordem humana pela qual ele pregou, mas quando ele é vocacionado, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus mesmo vai dizer que ele seria o apóstolo dos gentios, pregaria aos gentios. Então nós podemos observar que ele recebeu do próprio Deus, do próprio Cristo, esta revelação e este mistério. Então aqui a gente precisa entender, irmãos, que este mistério estava oculto somente até aqui, somente até os apóstolos e profetas da nova aliança. Este mistério foi revelado e está revelado nas Escrituras Sagradas. Não existe mais outras revelações. Não existe mais outras novidades acerca do Evangelho. Não existem outras boas novas. As boas novas do Evangelho é as que já estão estabelecidas por Deus, através da sua palavra, da Escritura Sagrada. Nós precisamos ter muito cuidado quando alguém chega até nós com novas revelações, com novos mistérios, com novos segredos. Nós precisamos ter cuidado quanto a isso, porque os mistérios de Deus já foram revelados na sua palavra. Os segredos que estavam ocultos foram descobertos, foram trazidos para o nosso conhecimento. E muitas pessoas estão se enganando hoje, achando que Deus vai fazer outras escrituras para beneficiar a sua vida, as nossas vidas. Isso é totalmente contraditório com aquilo que a Bíblia vai dizer. A palavra de Deus ela é única, ela é infalível, ela é absoluta. Não existem outras palavras. Não existem outros fundamentos. O fundamento é esse e acabou-se. Nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Quando alguém chegar até nós e dizer que veio com mistérios de Deus, a gente precisa ter cuidado, irmãos. Tem muitos irmãos nossos nas igrejas sendo enganados por supostos mistérios que estavam ocultos. Os mistérios que estavam ocultos foram revelados pela palavra, irmãos. Os apóstolos foram usados por Deus, pelo Espírito de Deus, para nos trazer esta revelação única e absoluta. Precisamos ter muito cuidado. O próprio apóstolo Paulo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele, o próprio apóstolo Paulo, e aos demais apóstolos, e também aos profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual do homem. Tá certo? Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Tá certo? A gente precisa ter muita cautela quanto a isso. Se você quer receber, se você quer a revelação de Deus,
Vá nas Escrituras, vá na palavra, porque a revelação de Deus está lá. Daí acontece de que a gente vê muitos homens hoje, infelizmente, trazendo novas revelações, inclusive acerca até mesmo do arrebatamento da igreja. Muitos homens, muitas mulheres se levantam nas redes sociais para falar, até mesmo de dar datas, né? Especificam datas em que Jesus voltará para buscar sua igreja, quando na verdade isso não foi revelado. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela. Cuidado para não ser enganado, tá certo? Cuidado com as mensagens que a gente tem visto e ouvido nos últimos dias. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que viria falsos cristos, falsos profetas, né, para tentar enganar. E é isso que tem acontecido, tem enganado a muitos por falta de conhecimento. Estude a Bíblia, busque a Bíblia, certo? Os conceitos da Bíblia, a verdade bíblica é o que precisa predominar e é o que precisa prevalecer, tá certo? Muito cuidado. Vamos lá. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Para os irmãos que estão entrando agora, este conceito, este nome, mistério, é segredo, tá certo? Segredo. No grego, mistério no grego, tá bom? No grego, revelado significa segredo. Então, o segredo oculto, que estava oculto, revelado. Vamos lá. Isso é no Novo Testamento. Em termos gerais, o mistério revelado ou o segredo revelado é a igreja. É quem? A igreja. Somos nós. Este é o mistério revelado. Amém? A igreja. Mas como assim? Vamos lá. Essa revelação ela começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo. Tudo, não apenas uma parte, mas tudo desde ontem. Não, desde sempre. Como eu disse lá no início da aula, desde a eternidade, esse mistério já estava proposto a ser revelado em tempo oportuno. O tempo oportuno foi justamente na era dos apóstolos. Então este mistério foi revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas para nos trazer hoje esta revelação única e absoluta que é as Escrituras Sagradas. Vamos lá. Continuando. E prossegue com a execução da obra de Cristo. Sacrifício, ministério e sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua obra. E também com a criação de uma nova humanidade, como está lá em Efésios 2, 1 ao 10. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério ou do segredo revelado agora recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério ou segredo, a fim de unir todos os homens em um só corpo, em um só povo, por meio de Cristo. Ou seja, os apóstolos, irmãos, e profetas, que aqui revelam no Novo Testamento, tiveram seu papel fundamental na história da igreja. Sim, tiveram. Porém, nós, Igreja de Cristo, corpo de Cristo, unificada, única, em Cristo Jesus somente, temos o papel de trazer esta revelação das Escrituras àqueles que estão no mundo, que ainda não conhecem ou que desconhecem esta revelação que está oculta para eles.
Não para nós, para a igreja não. Para a igreja já foi revelado. Para nós, igreja, para nós, gentios ou judeus, já foi revelado. Mas para quem está no mundo, nós, igreja, corpo de Cristo, somos os agentes, né, de Deus aqui nesta terra para proclamar, para ensinar, para desvendar ao mundo esta revelação. Daí nós vamos observar que quando nós não anunciamos esta palavra, quando nós não trazemos esta revelação aos ímpios, àqueles que estão no mundo, que ainda desconhecem do poder de Deus, que ainda não conheceram do amor, não provaram desse amor de Cristo, nós estamos sendo omissos à nossa missão. Porque os apóstolos receberam a missão, os profetas receberam a sua missão. Mas hoje, o apóstolo Paulo não está entre nós, em corpo. Nenhum dos apóstolos estão na nossa presente era, neste século. Os profetas que estavam sendo revelados aqui não estão entre nós hoje. Não existe mais uma nova revelação. A revelação hoje ela precisa ser dada por meio da palavra e do poder do Espírito Santo pela igreja. E nós temos sido omissos nisso, irmãos. Nós temos sido irresponsáveis quanto a isso. Como as pessoas que estão fora da igreja irão conhecer a Cristo se nós, da igreja, aqueles que foram unificados, comprados com o sangue de Cristo, não anunciamos as palavras? Não anunciamos esta revelação, este mistério? Qual é o mistério que eu disse agora há pouco? A igreja. O mundo, as pessoas de fora da igreja precisam ver a igreja como diferencial. Quem está fora da igreja precisa ver a igreja como um corpo diferente dos que estão lá fora. Mas o que nós temos visto, infelizmente, é pessoas que estão dentro das igrejas iguais às pessoas que estão no mundo. E isso tem pesado muito. E eu tenho total certeza de que Deus vai nos cobrar isso. Deus vai nos cobrar. Porque nós não estamos fazendo o nosso papel de igreja e corpo de Cristo. Se formos unificados, se formos unidos, e se hoje fazemos parte do corpo de Cristo, se hoje nós temos parte do céu por meio da graça de Deus, nós precisamos compartilhar desta alegria e desta revelação àqueles que não conhecem. Assim como eu e você fomos alcançados, assim como eu e você tomamos o conhecimento desta revelação, através de nós hoje, outros devem também receber esta revelação. Qual a revelação, irmãos? Que eu venho falando desde o início da aula? A palavra. As pessoas lá fora precisam entender que há uma palavra revelada por meio das Escrituras, dadas por Deus, por meio dos apóstolos e dos profetas, e por meio agora da igreja. Eu costumo dizer justamente isso, irmãos. Deus não vai levantar o apóstolo Paulo na nossa geração para pregar aí fora. Deus não vai levantar o apóstolo Pedro para pregar aí ao mundo. Deus não vai levantar Tiago. Deus não vai levantar João. Deus não vai levantar nenhum dos 12 apóstolos. Deus levantou eu e você. Deus nos chamou, nos vocacionou, assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com os apóstolos e com os pais da igreja. Ele nos chamou para uma obra específica, pregar o seu evangelho, anunciar as boas novas. Quando Jesus diz na sua palavra, ide pregai o evangelho, Ele não está dizendo para ficarmos quietos dentro da igreja, quietos dentro da nossa casa. Ele está dizendo, ide anuncie esta revelação que vocês receberam ao mundo. É isso que nós devemos fazer. E, infelizmente, é isso que nós não estamos fazendo. Amém? Vamos aqui para o terceiro tópico, e aqui a gente já vai correr para encerrar, tá bom? O mistério pré-estabelecido por Deus. O mistério
pré-estabelecido por Deus. Deus, como eu disse, eu falei isso lá no início da aula, Deus não foi surpreendido. Porém, eu disse com a rejeição dos judeus a Jesus. Mas olha o que é que nós vamos ver aqui. Deus não foi surpreendido com o pecado lá no Éden. De maneira nenhuma. Talvez Adão e Eva, a própria serpente, devam ter achado que pegou Deus de surpresa. Tanto é que eles vão se esconder, porque é isso que o pecado faz. Tenta mascarar, tenta nos esconder de Deus, nos envergonha. E talvez eles pensassem que haviam pegado Deus de surpresa. Porém, Deus já sabia de tudo, irmãos. Deus já sabia que Adão ia cair. Deus já sabia que Eva ia tomar aquele fruto. Deus já sabia que a serpente ludibriaria Eva. Porém, também Deus já sabia que ele enviaria o Cristo para reconciliar o povo com ele novamente. Então Deus, desde a eternidade, ou seja, o Senhor, já havia pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos, ou no tempo oportuno. Tá certo? Primeiro subtópico do terceiro tópico, para a gente encerrar, nós vamos aqui ver aqui as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora, irmãos, o mistério agora, o segredo agora revelado e anunciado é considerado pelos apóstolos. Olha o que é o Evangelho. Olha a riqueza. As riquezas insondáveis aqui. É este mistério que foi revelado. São riquezas insondáveis. Insondáveis. Conforme está lá em Efésios capítulo 3:8 que nós lemos aqui. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos. Dentro disso aqui, dentro só dessa primeira parte para a gente dar continuidade à leitura. Você sabia que você seria alcançado por Jesus? Alguma vez na tua vida, antes de você conhecer a Jesus, você já teve conhecimento de que um dia seria alguém salvo pelo Senhor Jesus? Alguém que recebeu a revelação da Bíblia? E você imagina agora, recebendo de Cristo a salvação, sendo trazido para o corpo de Cristo e fazendo parte deste mistério que é a Igreja de Cristo. Imagine esta riqueza, imagine esta maravilha, que hoje nós temos o conhecimento por meio da palavra. Nós recebemos esta oportunidade, nós recebemos este privilégio, por mais que alguém não acredite que seja um privilégio fazer parte do corpo de Cristo, mas nós precisamos compreender que é um privilégio fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. Somos membros de um só corpo, onde o cabeça é o próprio Cristo. A igreja, sendo assim, irmãos, não pode de forma alguma agir por si própria. Ela precisa agir de acordo com o que a cabeça pensa. Ou seja, com o que o próprio Jesus, o Cristo, cabeça, nos ordena a agir, a se movimentar, a se mover. Está entendendo? Então essas revelações foram trazidas ao conhecimento de todos aqueles que conhecem a Cristo. Para o apóstolo Paulo, irmãos, compartilhar os povos, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável para o apóstolo Paulo. E para nós, que nós não compartilhamos esse evangelho. Como eu disse agora há pouco, infelizmente nós temos sido omissos quanto à pregação do evangelho. Parece que nos esquecemos do júbilo, da alegria que Deus trouxe ao nosso coração quando Ele nos alcançou, ao ponto de nós não querermos compartilhar. Se você observar, irmãos, talvez você tenha vivido isso no início da fé.
Quando você, assim como eu, fomos alcançados no início por Cristo, fomos salvos, houve em nossos corações júbilo, alegria, amor, ao ponto de queremos compartilhar. Foi isso que Paulo vivenciou, irmãos. Paulo, que outrora era um fariseu, um religioso, achando ele que estava servindo a Deus, achando ele que matando os cristãos era em nome de Deus, alcançado por Jesus no caminho de Damasco, e recebe de Jesus uma revelação única e absoluta, uma missão, uma vocação pela qual ele deveria exercer após a sua conversão. Agora ele tem em seu coração a alegria de compartilhar aquilo que ele recebeu. Ele tem alegria, amor, desejo de proclamar este evangelho sobre este Jesus que ele mesmo seguia, que ele mesmo perseguia. Agora, este mesmo Jesus que ele perseguia, agora ele está a favor, ele está caminhando para pregar este evangelho. Este evangelho com amor. Qual evangelho? O evangelho que salvou ele. O evangelho que deu a ele a condição de compreender o poder de Deus. Né? Como, por exemplo, o irmão Arnaldo está dizendo aqui, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus para todo aquele que nele crê. Exatamente. Essas boas novas, irmão Arnaldo e irmãos que estão nos escutando, que nós precisamos anunciar aos povos, às pessoas que estão de fora. Amém? Continuando aqui para a gente encerrar, a mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério, do segredo que estivera, ou seja, que estava oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas não desde agora, mas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo somente. Não por meio dos homens, mas por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina e não da vontade humana. Tá certo? Que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Ou seja, irmãos, Jesus já sabia que você seria alcançado. Deus já sabia, desde antemão, desde lá atrás, desde a eternidade, que eu e você seríamos salvos. Qual é a dúvida nisso, irmãos? Que dúvida nós teremos disso? Se Deus não foi pego de surpresa com a queda do Éden, com a queda, na verdade, de Adão e Eva lá no Éden. Então, Deus já havia articulado, projetado. O plano de Deus, irmãos, era e é, e sempre será totalmente perfeito e inabalável. Quando Adão e Eva caem, irmãos, lá no Éden, talvez o diabo, talvez Satanás, tenha escarnecido, tenha zombado, tenha, não sei, porque derrubou a criação de Deus, porque conseguiu desvirtuar a mente de Eva e de Adão, porque conseguiu afastá-los da presença de Deus. Talvez Satanás vibrou ali. Talvez naquela ocasião o diabo ele tenha comemorado, entre aspas, a vitória. Mas o que ele não sabia é que ali estava decretada a queda dele eternamente. Quer ver uma coisa? Por que Deus diz, na sua própria palavra, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, se não me falhar a memória, que nasceria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente? Ele estava se referindo a quem, irmãos? Ao próprio Cristo, irmãos. Ou seja, o plano de Deus não era Adão e Eva. O plano perfeito e articulado por Deus desde a eternidade não era Adão e Eva. Era Cristo.
A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imolado, estava imolado desde a fundação dos séculos. Vocês conseguem compreender isso? Pois é, irmãos. Desde a eternidade. Segundo, tá dando para ouvir, irmãos? Tá dando para ouvir? Tá dando para escutar aí? Tá dando para entender? Vamos lá. Segundo subtópico. O eterno propósito de Cristo. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério ou segredo, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve, o Criador manteve o mistério encoberto, para ser revelado em tempo oportuno, no tempo certo, no momento exato. Deus revelaria o mistério a nós, a sua igreja, ao seu povo. Este mistério, irmão, não é revelado a qualquer um, mas ao seu povo, à sua igreja. Você foi, assim como eu, privilegiado por Deus para receber, para compreender qual é esse mistério, para a glória de Deus. E isso indica que Deus sempre esteve no controle. Deus sempre esteve no controle de toda a criação, para que agora seja manifestado, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Amém? E é isso, irmãos. Que nós possamos compreender que os nossos olhos, não humanos, mas espirituais, devem estar na eternidade. Porque foi desde a eternidade que Ele nos deu a oportunidade e o privilégio da salvação. Então, qual é o mistério revelado? O mistério revelado é a igreja. Fomos unificados. Que Deus abençoe e até a próxima.